Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 2 do nosso PET 7. O tema é o tráfico negreiro e, como sempre, é um texto que vocês devem ler. E esse texto ele vai explicar um pouquinho como era a escravidão na África, como se desenvolveu a escravidão por lá, a influência dos muçulmanos nesse processo de escravização antes dos portugueses, como era a vida das pessoas que viviam ali, como foi o processo de transformar o escravo em mercadoria e vendê-lo por aí. Vai falar também sobre o que nós chamamos de tráfico negreiro, não é? Que é quando Portugal então cria uma grande, extensa rede e começa a trazer pessoas da África para o Brasil. Então, é um texto um pouco extenso, mas bastante completo para que vocês entendam esse processo da escravidão, ok? E aqui vem as atividades. Então, olha lá, explique como era a escravidão na África. Então, basta vocês lerem o texto com atenção lá no comecinho, que ele vai explicar o processo da escravidão, que já haviam povos que praticavam a escravidão na África, como em todo o resto do mundo, mas essa escravidão ela tinha características diferentes da escravidão, por exemplo, feita pelos portugueses. Então, tudo isso aqui está lá no comecinho do texto, basta vocês lerem, ok? E a 2 diz: o texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil, a escravidão. Então, vem aqui o texto. Então, vocês devem ler esse texto e, a partir desse texto, descrever a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Então, esse texto pequenininho, ele dá uma noção muito clara disso, mas vocês também podem olhar o restante do texto, que lá está explicando as péssimas condições de vida a que as pessoas eram submetidas, o processo de fazer com que ele se desligasse da sua terra natal, para que ficasse então mais fácil acostumá-lo, né, ao trabalho que ele viria a desempenhar na colônia. Então, tá tudo no texto, são questões assim bem tranquilas de serem resolvidas, é só vocês lerem o texto que tá de boa. Agora vamos aproveitar também e trazer aqui as atividades da semana 3, né, cujo tema é dominação. Aqui o texto, que também é um resumo bastante interessante, ele vai falar sobre a vida e o trabalho do escravo já no Brasil. Como era a rotina, né? Eles acordavam muito cedo, acabavam dormindo muito tarde, trabalhavam até 15, 20 horas por dia em trabalhos braçais, trabalhos pesados, inicialmente na agricultura, posteriormente na mineração. Tinham uma alimentação muito precária, né? Não havia um grande interesse, um grande cuidado, né, para manter, né, os escravos bem alimentados. Então, ele vai falar também da moradia, como eram as senzalas, como eram as roupas, né, que os escravos usavam. Vai falar também um pouquinho, né, de em algum momento talvez o escravo conseguisse comprar sua liberdade, principalmente quando ele já estava velho ou fraco, ou doente, mas mesmo assim são casos muito raros, e vai explorar com bastante nitidez a repressão, ou seja, esse sistema de escravidão, ele só durou o tempo que durou porque as repressões eram muito severas, ou seja, viver na senzala, trabalhar na fazenda era uma vida horrível, mas se você fugisse, se você se rebelasse, os castigos eram muito pesados. Então, muitos alunos até perguntam isso, por que eles não fugiam? Vários fugiam mesmo e tentavam a vida, mas tente imaginar você vivendo numa fazenda, num Brasil que estava longe de ter as cidades que tem hoje, né, que praticamente eram grandes fazendas espalhadas. Então você tinha que fugir dali, correr para o meio do mato e tentar sobreviver lá.
ou se unir com outros escravos que haviam fugido e não tinham televisão, não tinha internet, não tinha jornal, né? Achar esses locais era muito difícil, sobreviver por conta própria era muito difícil. Além do mais, você corria o risco de ser capturado, de ser torturado ou mesmo de ser morto. Então, é um trecho que vocês devem ler com muita atenção, porque vocês vão ver que era um sistema muito cruel. Aqui está uma imagem, né, da famosa máscara de Flanders. E o que era isso? Era uma máscara que eles desenvolveram que tapava a boca, né, dos escravos que trabalhavam nas minas. Porque havia o receio de que o escravo encontrasse, né, um ouro, um diamante, engolisse aquilo. Depois, mais tarde, ele fazia cocô, tirava o diamante ou o ouro e tentava vender para ganhar um dinheiro para ele. Então, em alguns locais, não foi em todos os locais, mas eles adotavam essa máscara. Então, além, né, do trabalho sofrido nas minas, eles eram colocados, né, nessa máscara para que não pudessem comer, não pudessem engolir, né, os diamantes e tudo mais. Então, é um trem bem complicado, né? O chicote é uma característica dessa época, vocês já devem ter visto em novelas, em filmes, né? O escravo se rebelava e o chicote comia nas costas, né? Então, enfim, vocês devem ler, é um resumo, é um texto um pouco extenso, mas vale a pena porque mostra a crueldade com que os escravos foram tratados aqui no Brasil, beleza? Agora vamos aqui para as atividades. Bom, aqui tem um texto e logo embaixo, escreva e explique de modo completo as características mais marcantes do trabalho e as punições dos escravizados no Brasil. Então, esse texto deixa muito claro, esse textinho aqui dá uma noção também. Então, vocês devem dar uma olhada no texto e verem quais eram as características mais marcantes do trabalho do escravo. Como, por exemplo, a hora que ele acordava, a hora que ele dormia, em que ele trabalhava, como eram as condições, como ele se alimentava, onde ele dormia. Então, tudo isso são características ligadas ao trabalho. E depois, as punições. Então, se o escravo que tentasse fugir, se ele não quisesse trabalhar, se ele afrontasse seu senhor, se ele fosse violento, se ele fosse brigão, o que aconteceria com ele? Quais eram as punições? Quais eram os castigos empregados para tentar manter o controle? Tudo isso está no texto. Agora, a 2 é uma questão interessante, exige uma interpretação, é uma questão realmente muito curiosa. Vamos lá. Leia os versos. 600 peças barganhei. Que pechincha no Senegal. A carne é rija, ou seja, dura, forte. Os músculos de aço. Boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Então, olha aqui, um texto forte, né? E aí vem as perguntas. Identifique a atividade a que se referem esses versos. Então, você acha que esses versos aqui, ele está falando do quê? O que será que ele conseguiu lá no Senegal? Reflita. E depois, a B. Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia central. Identifique essas ideias. Então, por exemplo, quando ele está falando 600 peças barganhei, o que ele quer dizer com isso? Que pechincha no Senegal, o que ele quer dizer com isso? Então, vocês vão fazer essa reflexão e essa análise, que é uma atividade muito interessante. Eu gostei, achei bem elaborada e faz com que vocês pensem e reflitam de forma mais profunda, né, a respeito da toda a questão da escravidão. Agora vamos para 3. Essa atividade 3 ela também é interessante porque ela vai fazer com que vocês aprendam a ler mapas, né? Porque o mapa, à primeira vista, ele parece só uma imagem, mas ele tem uma série de informações que precisam ser lidas. Então, olha só, aqui está um mapinha, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, que são as principais entradas de escravos no Brasil. E aqui um mapa da África, mostrando de onde saíam esses escravos. Uma parte da África chamada de sudaneses, né, onde isso se refere a uma etnia,
E essa parte de baixo, os povos Bantu, que é uma outra etnia. Então, preciso lembrar, a África é um continente. Então, não era tudo igual. Existiam muitos e muitos povos diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, tradições diferentes. E aqui há dois grandes grupos chamados de sudaneses e bantus. Então, aqui dos sudaneses havia uma rota que saía da cidade de Guiné e que vinha até a Bahia. E nessa parte de baixo, uma rota de escravos que saía de Angola para Pernambuco, outra para o Rio de Janeiro. E uma outra rota de escravos dando a volta no continente que saía aqui de Moçambique e que vinha também para o Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá, qual o título do mapa? Então não tem segredo, né? Só vocês olharem que vocês vão conseguir enxergar o título do mapa. Como eram chamados os escravizados que vinham da região de Guiné? Então, como eram chamados os escravos que viviam aqui? Acabei de explicar. E os escravizados que partiram de outras regiões, como eram chamados? Olha o mapa. Percebem? D. Complete o quadro sobre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil. De onde vinham, para onde iam, bantus e sudaneses. Então, grupos bantus, sudaneses. De onde vinham? Então, você olhar no mapa, eles vinham de cá para cá. Então, é só você localizar aqui as cidades, né, os países, melhor dizendo, de onde eles vinham, né, as localidades de onde eles provinham, né? E para onde iam? Então, é só acompanhar a seta, ó. Onde a seta está apontando. Está saindo daqui e está apontando para cá. Então, é simples. Vocês olham no mapa, vê de onde os bantus saíam, coloca aqui os nomes dos países e para onde eles vinham aqui no Brasil, você coloca o nome das cidades. E a mesma coisa com os sudaneses, de onde principalmente eles saíam e para onde eles iam, ok? Essas são então as atividades da semana 2, da semana 3. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.